de Jesus. Pai, te agradecemos por este momento, te agradecemos por este período, um período de concentração, de estudo concentrado, prestando atenção no seu estudo. Senhor, nós te amamos, nós te apreciamos o facto que estejas falando conosco, ensinando todo momento. Obrigado, Senhor, por nos lembrar da morte de Cristo Jesus para nós, o amor de Cristo Jesus para nós e tudo aquilo que Ele fez para nós, para que nós pudéssemos estar com Ele, pudéssemos estar consigo em glória. Eventualmente pedimos, Senhor, que esta noite abra os nossos olhos de entendimento para que possamos assegurar a fazer parte da palavra em nome do Senhor Jesus. Pedimos que esta noite nos dê uma atenção máxima para que não possamos nos distrair por isto ou por aquilo, ou por chamadas ou por qualquer outra coisa, mas queremos escutar assim como se estivéssemos no santuário em todo momento. Obrigado pela resposta, em nome poderoso de Jesus nós oramos. Amém. Esta noite a gente vem para o capítulo 15 de Marcos. Estamos aqui analisando a morte de Cristo, a morte e a sepultura de Cristo de acordo com as Escrituras. Você sabe que ele foi preso, você sabe que ele foi traído, você sabe que ele foi julgado de forma injusta. E você sabe que eventualmente ele foi crucificado e morreu, e foi sepultado, e levantou novamente no terceiro dia. Esta noite nos concentramos na morte de Cristo e a sepultura de acordo com as Escrituras. Estamos lendo a partir do Marcos 15. Estaremos lendo o versículo 42, Marcos capítulo 15. Por favor, abra sua Bíblia. Muito obrigado, Deus te abençoe. Marcos capítulo 15, 42. E chegada a tarde, porque era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Isto foi numa sexta-feira. Somos dito também no 43, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também se esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Cristo. E no próximo versículo nos diz: e Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. No 45, e tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. No 46, o qual comprara um lençol fino e tirando-o da cruz, o envolveu nele. E o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Agora o último versículo. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Esta é uma história simples. Existem 3 pontos que iremos considerar ao analisarmos esse estudo de hoje. Número 1, a morte vicariosa de Cristo Jesus. Este vicário, quero crer que você entenda o que significa, é uma morte substitucionária. Aquilo que ele fez por mim e por todo o corpo, a morte vicariosa de Cristo Jesus. Ponto número 2, as ações vitoriosas do senador José. Este senador José de Arimateia, ele fez algo neste momento em particular que foi uma virtude. Aquilo que os discípulos em particular não poderiam fazer porque tinham medo, mas nós vemos aqui as ações deste senador José. Número 3, o discipulado valente do cristão justificado. Devemos fazer aqui coisas que glorificam o Senhor e que honram o Senhor. O discipulado valente do cristão justificado.
Estamos olhando agora para o ponto número 1. No ponto número 1, estamos voltando para Marcos capítulo 15, de 42 a 45. Fala aqui da sua morte, fala aqui da morte de Cristo, a morte do nosso Salvador, a morte do nosso Redentor, e é substitucionária esta morte. Essas três coisas que nós iremos aqui considerar é a morte vicariosa de Cristo, a morte substitutiva de Cristo, número 3, a morte santificadora de Cristo, a morte esmagadora de Cristo. Debaixo deste primeiro subtópico, iremos considerar estes três subtópicos também. Cristo, ele venceu o diabo, venceu o poder do Satanás na terra e em toda a vida que crê em Cristo Jesus. A morte... A olhar para o número 1, a morte substitutiva de Cristo. Vamos agora ver Marcos capítulo 15. No Marcos capítulo 15, lendo a partir do 42. E chegada a tarde, porque era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou, os judeus queriam preparar tudo para que no sábado estivessem prontos para a adoração, porque era a preparação para o sábado, significa sexta-feira, o dia para preparar o dia de sábado. Por isso que eles queriam ter a certeza que todos, se não estivessem mortos na cruz, deviam matá-los e quebrar os seus ossos. Mas no caso de Jesus Cristo, no 43, José de Arimateia, o senador honrado que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pediu o corpo de Jesus Cristo. No 44, e Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. Ele já estava morto, porque há pessoas em algum momento que levam muito tempo na cruz, morrendo paulatinamente, mas no caso de Jesus Cristo, quando ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e desistiu, aliás, entregou o seu espírito, e Pilatos se maravilhou se de facto ele estivesse já morto, e tendo certificado pelo centurião, deu o corpo. Houve uma confirmação, sim, ele já morreu, mas que tipo de morte? Vamos ver 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, olhando para o 3, está falando aqui do evangelho que o apóstolo Paulo pregou para os coríntios, e os elementos do evangelho aí é a morte de Jesus Cristo, é o enterro de Jesus Cristo e a ressurreição de Jesus Cristo, e esta é a razão pela qual isto foi feito. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Ele não morreu para ele mesmo, ele não era pecador, ele era puro, era santo, era perfeito, era santo, era piedoso, era justo, era sem mancha nenhuma e não tinha culpa nenhuma. Pilatos, ele disse, os céus também disseram: não acho culpa nenhuma nele. Como é que Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras? No versículo 4, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo, veja mais uma vez isto, de acordo com as Escrituras. Isto são factos, é uma verdade. Está gravado na palavra de Deus, de acordo com as Escrituras. Por que ele morreu? Eu já te falei, do versículo 3, que ele morreu pelos nossos pecados. As Escrituras profetizaram isso. É por isso que se diz, de acordo com as Escrituras, de acordo com as Escrituras. Que Escrituras? Em Isaías 53, 6. Isaías 53, 6. Portanto, o meu povo, 53, todos nós andamos desgarados como ovelhas, cada um se desviara pelo seu caminho,
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele morreu por nós. É por isso que ele morreu. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. No versículo 8, nos é dito: da opressão do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porque foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Ele morreu, foi cortado da terra dos vivos. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Foi uma morte substitucionária esta, por isso que somos ditos em Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Agora nos dizendo a razão desta morte e a substituição que ele fez por nós. Cinco, 8. Mas Deus prova o seu amor por nós, ou para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. No versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós somos justificados por causa do seu sangue. Somos salvos da ira de Deus, do julgamento de Deus, da indignação de Deus, da punição que deveria vir dos céus de Deus para nós por causa dos nossos pecados. Então, somos salvos da ira de Deus por ele. No versículo 10 ele continua nos dizendo: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A vida que ele viveu o qualificou para morrer por nós, ser o substituto nosso, porque essa vida em nós, ele morreu uma vida, levou uma vida pura, santa. Ele fez um substituto por nós. E nos diz, somos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. No versículo 11, não somente isto, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ele nos reconciliou com Deus. Por conta disso, podemos ser adotados na família de Deus. Podemos ser reconciliados com Deus. Toda a condenação se foi porque Deus não imputa os nossos pecados em nós, mas sim Ele olha para nós através da justiça de Cristo. No momento que você vem, no momento que você se arrepende, no momento que você crê em Jesus Cristo, isto está feito. No momento em que os céus se alegram por si, por você dar a sua vida a Jesus Cristo e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu me dou a si, eu sei que Cristo morreu por mim, eu sei que eu não serei mais punido, eu sei que não mais carregarei a punição, eu sei que não mais carregarei a ira de Deus, porque Cristo fez isto por mim. Ele é o meu sacrifício substituto. E nesse momento, Ele te recebe. Não somente isso, não somente que Ele nos perdoa por causa da sua morte, Ele nos liberta, Ele nos lava, Ele nos purifica. Veja o segundo ponto aqui. A morte santificadora de Cristo.
a morte santificadora de Cristo. No Hebreus capítulo 2, 9. Hebreus 2. Mas vimos Jesus, o nosso Salvador, mas vimos Jesus, o nosso Santificador, mas vimos Jesus, o nosso Redentor. Vemos, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Os anjos, eles não morrem. Ele não tomou a natureza dos anjos, mas sim tomou a nossa natureza para que pudesse morrer e sofrer por nós. Sublinha isso, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos nós. Para provar a morte por todos nós. Veja aqui o sacrifício de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo não foi um substituto parcial, não foi somente para os judeus, não foi somente para os judeus, os gentios, não foi somente para a raça branca, não foi somente para a raça negra, não foi somente para os filhos, é para todos. Ele provou a morte para todos os homens. Por quê? Veja o versículo 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Olha para este versículo. Por quem convinha que aquele a quem todas as coisas pertencem a ele, ele fez de todas as coisas, mesmo assim na sua glória, este grande Cristo, este incomparável Cristo, este Cristo único, paralelo, acima de todos os criados, ele deixou tudo. Ele se fez como quem não tem reputação. E ele veio para este mundo sofrer. Por quê? Para morrer. Por quê? E passar por toda a punição, toda a ira. É para quê? É para trazer muitos filhos para a glória. É para te tirar da desgraça. É para te tirar do pecado, da degradação, da vergonha, dos seus pecados. E trazer-te a Deus, reconciliar-te com Deus. E trazer quantos, porque assim o que santifica como os são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de nos chamar irmãos. Ele é o dador da nossa salvação, ele é o aperfeiçoa a nossa salvação, ele é o consumador da nossa salvação, e ele conseguiu toda esta habilidade para ser o nosso substituto através do sofrimento. Veja o versículo 11, porque assim o que os santifica como os que são santificados são todos de um. Ele é o que santifica pela sua morte, pelo seu sangue, e nos lava, e nos purga, e nos faz livre no nosso interior, e nos lava no nosso homem interior, e nos faz santo no nosso homem interior, na nossa natureza. Ele transforma tudo e nos faz novo. E ele, aquele que santifica, e os que são santificados, todos são de um. Ele nos traz para ele e nos une com ele, por qual causa não se envergonha de lhe chamar irmão. Ele nos chama irmão. De facto, ele nos diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, lendo a partir do 14... 10, lendo a partir do 14. Porque com uma só oblação e com um só sacrifício, aquela uma única morte na cruz do Calvário, ele aperfeiçoou para todos sempre a salvação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Há uma santificação através da morte e do sangue de Jesus Cristo. Olha versículo 15. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, 16 agora, o que ele disse?
Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações. Ele está nos dizendo aqui a experiência que nós temos, o toque divino que nós temos, a transformação divina que nós temos no ponto da santificação, que quando nós cremos na morte de Jesus Cristo para nós, para a nossa santificação, no derramamento do sangue de Jesus Cristo para nós, no sangue purificador do Cordeiro, naquele momento, ele diz que colocarei, escreverei os meus mandamentos nos seus corações e nos seus entendimentos as escreverei. No versículo, em Hebreus capítulo 13, 12, Hebreus 13, 12, estamos lendo a partir do 12, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, o povo que ele salvou, o povo que ele consagrou, o povo que ele adotou para a família de Deus, o povo que se tornou os seus discípulos, seus seguidores, Jesus também, para santificar o povo com o seu próprio sangue, sofreu sem culpa. Está falando aqui, padeceu fora da porta de Jerusalém, com o seu próprio sangue. Ele diz aqui, agora que nós sabemos que há salvação em Cristo, vamos para Ele. A santificação em Cristo, vamos para Ele. Veja o versículo 13. Saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Saiamos, pois, a Ele fora do arraial, saiamos, pois, do mundo, saiamos, pois, do meio do povo do mundo, saiamos, pois, para Ele, carregando. No versículo 14 nos diz a razão pela qual devemos sair, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Por que é que somos santificados? Por que é que temos que ir para Ele? Por que é que temos que permitir o sangue do Cordeiro? Por que é que temos que permitir o sangue de Cristo perfeito? Por que é que temos que permitir que o seu sangue nos lave, nos purifique, nos toque, nos santifique? Porque aqui não temos uma cidade permanente, mas buscamos a futura. Nós precisamos desta salvação, precisamos desta santificação. Se tivermos que ter esta vida futura, Efésios 5, maridos, amai as vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Cristo ama a igreja. O que é que isto significa? Nós já fomos salvos, fazemos parte da assembleia dos salvos discípulos, já saímos do mundo e Cristo manifesta o seu amor. Ele diz que a minha morte na cruz, aí ele diz, saia do mundo, saia do pecado, e faça parte do povo chamado, das pessoas chamadas. Ele ainda mostra seu amor para a igreja e ele se deu por ela. E ele se deu pela igreja para dizer o quê? Aqueles que nasceram de novo, aqueles que são salvos, aqueles que já foram perdoados, aqueles que o seu nome está escrito no livro da vida. O Senhor Jesus Cristo também ama a igreja e se deu a si mesmo pela igreja. Por quê? 26. Para santificar e purificar a igreja, todo membro da igreja, lavar a igreja, todo irmão, toda irmã, na família de Deus, para que ele, Cristo, o santificador Cristo, pudesse lavar e purificar pela lavagem do sangue. Quando esta santificação acontece, veja o 27. No 27, para apresentar a si mesmo, quando ele salva, é para trazer almas para Cristo. Quando santifica, é para nos apresentar
vasos santificados, templo santificado, filho santificado de Deus, é para nos apresentar a Ele mesmo, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Santificação faz o crente um filho glorioso. Santificação faz a igreja uma igreja gloriosa, uma assembleia gloriosa, uma assembleia sem mancha, não tendo mancha ou ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esta é o que a santificação faz no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 22. Nos é dito aqui: abstende-vos de toda aparência do mal. Somos salvos, nascemos de novo, somos filhos de Deus. A morte de Cristo já pagou a pena dos nossos pecados. E agora que fomos salvos, nos tornamos novas criaturas em Cristo. E temos a graça, temos aqui a vontade para abandonar todo o mal. E temos o mandamento de nos abster de toda aparência do mal. Depois disso, a graça que é evidente, a graça que é visível, a graça que é reconhecida e conhecida na nossa vida, porque nós fugimos do mal, porque nós detestamos o mal, porque nós não temos nada a ver com o mal, nos abstemos de toda aparência do mal. Veja o que Deus irá fazer depois desta salvação no 23, no verso 23. E o mesmo Deus de paz, que nos deu a paz e a justificação, este mesmo Deus da paz vos santifique, e em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fará isso? Sim, Ele pode. Sim, Ele irá. Ele é capaz. E veja o verso 24. Fiel é o que vos chama. Ele te chamou para a salvação e você respondeu. Ele agora te chama para a santificação por causa da morte do Senhor Jesus Cristo. E você está respondendo fielmente. Fiel é aquele que vos chama, que também irá aperfeiçoar. Número 1, a morte a morte de Jesus Cristo nos dá a salvação, nos dá a justificação, nos dá a adoção na família de Deus, nos dá o perdão de todos os pecados externos. Número 2, a morte de Jesus Cristo nos dá a santificação. E o seu amor está escrito nos nossos corações e ele nos faz ter a natureza divina, e agora podemos viver uma vida que glorifica a Ele de forma transparente. Número 3, a morte de Jesus Cristo também destrói o poder do Satanás, destrói o poder do maligno, aquele que nos mantém cativos do passado. Veja número 3 agora. A morte esmagadora de Cristo, Hebreus capítulo 3, lendo a partir do 14, 2:14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou, este é Cristo Jesus, o nosso Redentor. Ele participou das mesmas coisas, o nosso Redentor, para que, veja bem isto, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Para que o destruísse, aquele que tem o poder, tinha o poder da morte. E no versículo 15, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam
estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Há pessoas que vendem suas almas, o seu espírito, a sua personalidade, a sua família, o seu destino, vendem tudo isto para o diabo, porque tem medo, através do medo da morte. Para não morrerem, então se juntam ao ocultismo, se metem à idolatria. Para não morrerem, se submetem debaixo da autoridade dos poderes ocultos. Por causa do poder da morte, se sujeitam a esse tipo de coisas. Mas agora você pode vir para Cristo porque Ele morreu por si. E porque Ele morreu por si, todo esse poder do Satanás e a autoridade do poder da escuridão, Ele destrói tudo atualmente. Esta é a primeira profecia que nós temos na palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, 15. Gênesis 3, 15. Aqui está o que Deus disse depois da queda de Cristo. E eu colocarei inimizade entre você e o homem. Essa é a semente da mulher. Este é Cristo Jesus, nasceu de uma mulher. Ele diz que esmagaria a cabeça do diabo, da serpente, do acusador dos irmãos. Ferirás a cabeça, é por isso que é uma morte esmagadora quando ele morreu na cruz. E tu lhe ferirás o calcanhar. É Colossenses 3. É Colossenses capítulo 3, 14. Colossenses 3, 14. E sobre tudo isto revesti-vos bloqueando tudo aquilo que o Satanás tinha como plano. Vou fazer isto para ele, vou encurtar a sua vida, vou destruir a ele, vou quebrar a sua cabeça, vou destruir a sua família. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária à nossa vitória, contrária ao nosso avanço, contrária ao nosso ir para o céu. Todas essas ordenanças, sejam de homens, de demônios, de espíritos malignos, ou da serpente maligna, ou do diabo, ou do dragão, todas essas coisas que eram contrárias a nós, Ele tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cristo tirou isto. Cristo tirou isto do caminho. O jugo Cristo tirou do caminho. As ordenanças que eram contra si, Cristo tirou. Tudo que era contrário ao progresso da jornada cristã, Cristo tirou isso do caminho, pendurando-o no madeiro. Pendurando-o no madeiro. No versículo 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ele já triunfou. Veja a 1 de João 3,8. 1 de João 3,8. Nos diz aquilo que Cristo fez, o resultado da sua morte na cruz do Calvário. Isto resulta, funciona na sua vida, no seu coração. Isso funciona no seu caráter agora. Quem comete o pecado é do diabo. Ele ainda não encontrou Cristo no Calvário, o Cristo Redentor. Ainda não encontrou o Cristo Transformador. Ainda não encontrou Cristo Salvador. Ainda não encontrou aquele que destrói o Satanás. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Veja isto. É maravilhoso. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para desfazer as obras do diabo. Veja a declaração vitoriosa de Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 1, 18. Porque Ele está vivo agora. E o que vive o que vivo fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre.
E veja a declaração vitoriosa, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. É o que ele fez, número 1. A morte substitutiva de Cristo, a morte santificadora em número 2 de Cristo, número 3, a morte esmagadora de Cristo. Agora vamos para o ponto número 2. Ao irmos para o Marcos capítulo 15, vamos para o Marcos capítulo 15, estamos lendo aqui a partir de 43, Marcos 15, 43. O José de Arimateia, ele foi um discípulo, mas de forma secreta, apreciava Cristo em segredo, ele esperava pelo reino de Deus. Mas agora que ele morreu atualmente, ele tinha que cumprir as Escrituras, porque as Escrituras já tinham profetizado deste príncipe honrado, o que ele faria para Cristo Jesus. Em Marcos capítulo 15, 43. E chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Não permitiu com que a sua posição na sociedade pudesse bloquear aquilo que ele esperava do reino de Deus. Ele foi e falou ousadamente com Pilatos e pediu o corpo de Jesus Cristo. No versículo 44, verso 44, Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chegando o centurião, perguntou-lhe se já havia morto, que há muito tinha morrido. 44, e tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Existem 3 coisas também que consideraremos debaixo deste subtópico: a sua sepultura após a morte, a sua sepultura após a morte, e isto foi profetizado. Veja Isaías 53. Isaías 53, 8. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará os tempos da sua vida, porque foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. No versículo 9, e o puseram a sua sepultura com os ímpios. Estás a ver esses 2 ladrões que foram crucificados com ele? Isto foi profetizado, e que no tempo da sua morte haveriam pessoas más, pecadoras, injuriadoras, criminosas, que também estariam crucificadas naquele momento, que morreriam com ele. E com o rico na sua morte, José de Arimateia é rico, ele pediu pelo corpo de Jesus Cristo para que pudesse colocar aquele morto corpo na sua própria sepultura, que ele tinha comprado ou preparado para ele, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Nós somos ditos no Atos dos Apóstolos 13, Atos 13, 29. No Atos 13, 29. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando a traição, o aprisionamento escrito acerca dele, o questionamento que foi feito e o falso testemunho escrito acerca dele, e também a sua calma, o seu silêncio, ele não abria sua boca para se defender. Tudo que foi escrito acerca dele, tudo aquilo que foi escrito sobre ele, e a sua morte, que ele morreu na cruz do Calvário, nos é dito, quando se cumpriu tudo o que tinha sido escrito acerca dele, o tiraram da cruz, do madeiro, e o colocaram no sepulcro. 35.
E pelo que também o outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção. 36, porque na verdade tendo Davi no seu tempo servido, conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto dos seus e viu a corrupção. 37. Mas aquele, Cristo, mas aquele o nosso Salvador, mas ele o nosso Senhor, mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Depois de 3 dias ele ressuscitou e não viu corrupção. 38. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por estes se vos anuncia a remissão dos pecados, através deste homem, o Cordeiro de Deus, através deste homem, o nosso Salvador, vos é anunciado o perdão dos pecados. 39 nos dá certeza, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado. Todo aquele que crê é reconciliado com Deus, todo aquele que crê é salvo e convertido, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas que não podia ser justificado pelo Senhor ou pela lei de Moisés. Mas pela morte de Jesus Cristo, por que a gente vem até este ponto? Assim que somos salvos e nascemos de novo, e os nossos pecados são perdoados, e o Espírito de Deus dá testemunho que nós somos filhos de Deus. Pela morte substitucionária de Cristo Jesus na morte. Agora vamos para o batismo nas águas, porque Jesus Cristo disse: "Ide a todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas, veja isto, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo." Isso nos dá a segunda seção aqui, o nosso batismo na sua morte. Em Romanos capítulo 6, Romanos 6, 3. O nosso batismo na sua morte. Nós nos identificamos com ele no batismo, nos identificamos com ele na sua morte. No capítulo 6 de Romanos 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? A identificação com a morte de Cristo. Se você não tiver feito o batismo nas águas, precisa de ser emergido. É por isso que precisamos de entender, o batismo nas águas não é espargir água. E não é para crianças que não sabem nada sobre a conversão, sobre a salvação, sobre a justificação, e não sabem nada sobre a morte substitucionária de Cristo na cruz do Calvário. É para aqueles que já ouviram falar de Cristo, que creem em Cristo Jesus, que colocam a sua fé em Cristo, uma fé ativa, uma fé salvadora em Cristo Jesus. E há uma mudança na sua vida. E há testemunho, eu sei que Cristo morreu por mim. Eu sei que Ele mudou a minha vida. Eu sei que Ele me reconciliou com Deus. Somente depois deste conhecimento, depois desta experiência da salvação e testemunho do Espírito no nosso coração, então vamos para o batismo nas águas. Ele diz: não sabeis que muitos assim que são batizados em Cristo Jesus, são batizados na sua morte. Veja o versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Batismo, novamente, não é espargir água na cabeça daquele que está sendo batizado. Somos sepultados dentro daquela água, somos sepultados com ele para a morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai,
assim, aqui está o resultado. Assim andemos nós também em novidade de vida. No versículo 5, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, no batismo das águas, é como se fôssemos plantados juntos com Jesus Cristo na semelhança da sua morte. Quando um farmeiro planta uma semente, ele não deixa a semente ali no topo da terra. Ele afunda na terra. O batismo nas águas é uma imersão. O batismo nas águas é emergir esse candidato ao batismo nas águas, porque fomos plantados juntos na semelhança da sua morte. Temos que também, se você diz ter sido batizado nas águas e é um batismo infantil, isto não funciona, isso não é escritural. Se foi por espargir água na cabeça e não foi emergido, então não foi batizado de acordo com as escrituras. Se é por fazer um sinal da cruz na sua cabeça, ainda não foi batizado de acordo com as escrituras. Se nasceu de novo, se está salvo, se já foi regenerado e o seu nome já está escrito no livro da vida, então irá para um batismo real nas águas, crendo na aquele que depende totalmente da palavra de Deus, sem corromper a palavra de Deus. Nos é dito em Colossenses capítulo 2, 10. Colossenses 2, 10. Vós estáis completos nele, a salvação está completa nele. É nosso santificador. Estais perfeitos nele, ele é o supridor de todas as necessidades. Ele é o nosso sustentador, é aquele que nos dá uma vida vitoriosa, uma vida justa. Estais completos nele. É tudo o que precisamos para nos levar para o céu. Estais completos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade, no versículo 11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, da carne, a circuncisão de Cristo. Ele tira a depravidade do nosso coração e a circuncisão que não é feita pelas mãos humanas, mas é feita pela circuncisão de Cristo. 12 nos lembra, sepultados com ele no batismo. Veja, em todo lugar onde você for e pensa no batismo, fala do batismo, é a sepultura com Cristo Jesus, sepultado com ele no batismo, quando nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Agora, ao falarmos desta morte e ressurreição, vamos olhar para a terceira coisa aqui, a bênção dos crentes depois da morte. As bênçãos dos crentes depois da morte, após a morte. Depois da morte, para os crentes, existe uma boa notícia, uma abençoada notícia que nos ilumina, que nos dá entusiasmo, que depois da morte nós vamos para o céu. Nós não vamos dormir em nenhum lugar, nós não vamos ficar hibernados em nenhum lugar, nós não vamos ser colocados em nenhum lugar. Veja Lucas 33, 42. Aliás, Lucas 23, 42. E disse a Jesus, Senhor, ele o chamou Senhor, lembra-te de mim, este é o ladrão na cruz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Ainda que eu esteja morrendo como um criminoso, como um ladrão, Ele o chamou Senhor, és o Senhor da minha vida, és o Senhor do meu destino, és o Senhor da minha experiência espiritual, és o mestre sobre a minha vida. Se eu tiver uma chance para viver, viverei debaixo da sua autoridade, debaixo do seu senhorio. O chamou Senhor, ele disse, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Tu és o rei dos judeus, o rei de todo o universo, o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Tu és o meu Senhor, reina sobre mim, reina sobre o meu coração. A vida que permanece, que eu tenho aqui na cruz, reina sobre mim. Lembra-te de mim quando entrar no reino. 43, disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. O seu corpo não foi para o paraíso, foi levado da cruz e sepultado, mas o seu espírito, a alma, o seu real ele, o seu homem interno, foi estar com Cristo no paraíso. Atualmente, esta é a primeira pessoa a ir para o céu imediatamente depois da morte sacrificial de Cristo Jesus. E Cristo disse, hoje estarás comigo no paraíso. O momento que o crente morre, este mesmo momento vai para o céu. Veja o capítulo 16, Lucas 16, 22. Lucas 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu, veja isto, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Imediatamente quando morreu, o seu corpo ainda estava ali. Imediatamente ele foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. Veja o 23. E no Hades, no 23, e a segunda parte, aliás, ainda do 22. Aliás, 23. E viu ao longe Abraão Lázaro no seu seio. Viu Lázaro lá, ele não estava esperando pelo purgatório, não estava à espera por um número de anos, não estava à espera pelo santuário milenário, não estava à espera de Cristo para voltar antes dele ir para o céu. Imediatamente que o crente morre, o seu corpo fica aqui, o espírito vai para estar com o Senhor Jesus Cristo nos céus. Veja o 26 ali. 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quisesse passar daqui para vós, não poderiam, tão poucos de lá passar para cá. Alguém morto pudesse ver a ele num outro lugar, não. Depois do crente morrer, ele vai estar com o Senhor num lugar de paz, de gozo e de felicidade. E não pode passar dali para o outro lado, nem eles do outro lado passar para o nosso lado. Veja Atos dos Apóstolos, que estamos a ler a partir do capítulo 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 55. No verso 55, nos é dito sobre Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, olhando para o céu, viu a glória de Deus e viu Jesus, que estava à direita de Deus. No versículo 56, ele declara e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem. Ele estava para morrer. Ele estava sendo apedrejado. Ele seria um mártir. Ele não estava se perguntando, será que é Jesus real? Será que Deus é real? Será que os céus são reais?
Se eu morrer agora, para onde eu irei, aonde eu estarei, o que é que vai acontecer comigo? Ele diz, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho que está na mão direita de Deus. 57, mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus olhos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Veja 59. Esta é a parte gloriosa. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, receba o meu espírito. Lembra-te quando Cristo foi ao céu? Ele ficou na mão direita de Deus. Ele sentou na mão direita da majestade de Deus. Estevão estava para morrer. E ele ia recebê-lo nos céus. Senhor Jesus, receba o meu espírito. Quando um crente morre, imediatamente o seu espírito e alma vão para o céu. Somos ditos em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios 5, 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Veja o versículo 8. Versículo 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Quando a nossa alma, o nosso espírito estiver ausente do corpo, imediatamente estaremos presentes no Senhor. Filipenses capítulo 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. 22. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Veja o 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ele diz, eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Isto quer dizer que quando ele morrer, ele sabe que estaria com Cristo imediatamente. A bênção dos crentes após a morte, que é muito melhor. Vamos ao ponto número 3 agora. O discipulado do valente, o discipulado do valente cristão justificado. Vamos para o João 19, 38 a 40. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por meio dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arretes de um composto de mira e aloes. Tomaram, pois, o corpo de Jesus. No 40, tomaram José de Arimateia e Nicodemos, o príncipe dos judeus. Os dois tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro.
por ler esta parte para nós entendermos como é que nós devemos ser, como é que nós devemos ser ousados quando quando se trata de lidar-se com Jesus Cristo. É recomendável aquilo que José de Arimateia fez. É recomendável aquilo que Nicodemos fez neste momento. Mas ainda há uma questão na nossa mente, no nosso coração. Como é que durante o tempo de vida de Jesus Cristo, o conselheiro José de Arimateia nunca se destacou, nunca demonstrou-se como discípulo de Jesus, que eu sou discípulo de Jesus Cristo? Ainda temos uma questão na nossa mente. Como é que Nicodemos, que veio só de noite para ter com Jesus Cristo, não veio publicamente dizer que Jesus Cristo era seu Senhor e Salvador? Ele não declarou, enquanto ele ainda estava ali, Jesus Cristo na terra. Ainda temos questões na nossa mente que depois de terem feito todo este sepultamento e Jesus ressuscitou da morte, lembra-se, José de Arimateia ainda estava como um conselheiro honrado. Nicodemos ainda era o príncipe dos judeus. E depois da ressurreição de Jesus Cristo, qual foi a sua atitude? Nada escrito, nada dito acerca disto, mas no dia do Pentecostes, será que estavam identificados ali com o corpo de Cristo? Isto quer dizer, os discípulos e os filhos de Deus, será que estavam ali? Não sabemos nada por completo. A sua história, aprendemos algo da sua história, número 1. A covardia dos discípulos. Se você diz que eu amo a Bíblia, eu amo o povo de Deus, mas por causa da minha família, por causa da minha posição, por causa da minha provisão, por causa disto, por causa daquilo, eu não posso me identificar abertamente. Você é um discípulo de 007 secreto. E ser um discípulo secreto, você não saberá quando Cristo virá. Veja, número 1, a covardia do discipulado secreto. Vamos ver o versículo 38 mais uma vez, aqui em João capítulo 19, 38. Depois disto, José da Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto. Por quê? No segredo, por medo dos judeus. Por medo dos judeus. Bom, havia muita gente. Em João capítulo 12, 42, João 12, 42. As pessoas que abertamente não se identificam, as pessoas que abertamente não confessam Jesus Cristo, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus para não serem expulsos da sinagoga. Pensa nisso. Jesus disse: eu deixo a vossa casa, deixo a vossa sinagoga desolada, porque o rejeitaram, e que aquilo que Jesus Cristo abandonou a sinagoga, o seu templo, e a sua adoração nacional, a sua tradição, aquilo que Jesus Cristo disse: deixo tudo para vocês desolado, ele ainda asseguravam isso por causa do medo de serem expulsos da sinagoga. É por isso que não o confessaram publicamente. Somos ditos em Provérbios 29, 25. Provérbios 29, 25. Provérbios 29, 25. O medo do homem. O receio do homem armará o laço. Vai te armar um laço, você ter medo de se demonstrar publicamente como discípulo de Jesus. É Marcos capítulo 8, 38. O Senhor quer que a gente o confesse publicamente, não quer que a gente tenha vergonha dele, de guardar o nosso título, guardar o nosso trabalho.
Ele não quer que a gente tenha vergonha dele. Por isso que ele diz em Marcos capítulo 8, 38, ele diz que aquele que tiver vergonha de mim, da minha palavra neste mundo, nesta geração pecaminosa, dele também o Filho do Homem terá vergonha dele quando vier do seu Pai. Agora, durante este período de lockdown, há muita gente que diz: você se conecta conosco, ouve a palavra de Deus, você vai para aquela família, naquela casa e se identifica e diz: esta é a palavra, eu amo isto, eu não sei que era assim. Assim que você se identifica no privado, não seja um discípulo secreto, um seguidor perfeito, um convertido secreto. Venha para o aberto e deixe que nós nos identifiquemos juntos com Cristo Jesus e vamos professar que somos filhos de Deus, conhecemos o Senhor, nascemos de novo. Se você ainda não tiver feito o batismo nas águas, faz parte da sua confissão, irá fazer. Você não terá vergonha do Senhor. Qualquer aquele que tiver vergonha de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonharei dela. O Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Em João 19, João 19, 39. Fala-se aqui do Nicodemos. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, depois de Jesus morrer. Jesus morreu agora. E veio de noite escondido. Veio de noite escondido. De outra vez veio de noite escondido. Os discípulos não estavam à volta. E todos os líderes da sinagoga não estavam à volta. Então ele veio sorrateiramente, novamente aqui com José de Arimateia, para que pudessem cuidar do corpo de Jesus e sepultar. Veja João 3. João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Nos é dito no 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, o chamou Rabi, o chamou mestre, o chamou professor, mas ele no público não dizia isto. O mestre foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, mestre, professor. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. No versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que eu te asseguro e eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A discussão continuou até 12 e eventualmente Nicodemos foi para casa de noite e quando era dia ele continuou no sinédrio, continuou no meio daquilo que era a sua atividade normal. Ele não mostrou que foi ao encontro de Cristo. Por que alguém vai ser um discípulo secreto? Se é de Cristo e crê em Cristo, se é Cristo, professa Ele, viva para Ele, deixe que as pessoas saibam que aqui é o que você se firma, é um candidato para o céu, nasceu de novo, é filho de Deus e se identifica com Ele no público. Veja João 7, 48. João 7,
48. Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Nicodemo estava ali e fizeram uma pergunta. Alguém aqui, príncipes, fariseus, alguém aqui que crê em Cristo Jesus? No 49. Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. No versículo 50. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes. No capítulo 3 ele veio, no capítulo 7 ele ainda era um deles. E quando fizeram a pergunta, será que algum dos principais, algum dos fariseus creu nele? Veja no 51 ele diz: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Ele não disse sim, eu creio nele, sim, ele é meu salvador, sim, eu já nasci de novo agora, sim, eu quero declarar para vocês que na noite passada fui ter com ele. Ele não disse isso. Será que ele disse, será que a nossa lei julga alguém sem o ouvir primeiro? No 52, responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? És tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. 53. E cada um foi para sua casa. Nicodemos não disse nada, não deu resposta à pergunta quando o colocaram na parede. Será que você é um deles? És da Galileia? Será que és tu também da Galileia? Você será que acredita que este é o profeta de Deus? Será que você acredita que este é o profeta que tinha que vir? Será que este é o Senhor, o Rei, o Salvador? Se ele não respondeu, só despediu o encontro. O Senhor está dizendo, não seja assim, não seja assim. Em Apocalipse capítulo 18, Apocalipse 18, 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. O Senhor quer que você saia do meio delas. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, identifica-te com Ele. Ele não está aqui fisicamente, identifica-te com a Bíblia, crendo nele, filhos de Deus que se encontram no corpo de Cristo. Existe uma igreja local aí, uma igreja que crê na Bíblia. Existe uma igreja aí, uma igreja que vive a Bíblia, uma igreja local aí, pessoas que nasceram de novo, que adoram a Deus no seu espírito e a verdade, e declaram claramente e publicamente que nós pertencemos a Cristo. Identifica-te com Ele, e quando você vem a Ele, continua. Número 3 agora, a nossa continuação na devoção total. Jesus Cristo disse em Lucas 22, 28, Ele quer que a gente continue. O gozo do cristão é que ele continue sendo cristão. Ele diz: vós sois aqueles que continuam comigo na minha tentação, nas minhas provações. Vós sois aqueles que continuaram comigo em toda a minha perseguição. No versículo 29, ele diz que eu vos apontei o reino, eu vos mostrei o reino como meu Pai me enviou. Ele quer que vocês continuem, nós continuaremos. Atos dos Apóstolos 2, lendo a partir do 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Separai-vos desta geração perversa. 41.
e aqueles que receberam a palavra, de sorte que os que foram batizados de bom grado, receberam a sua palavra naquele mesmo dia e agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. O Senhor te preservará, o Senhor te guardará. Já ouvimos a palavra da fé. Não há nenhum momento na nossa vida que será cortado, que Ele estará distante. Ele é o nosso protetor, o nosso redentor. Nós não temos medo. Se eu for para a igreja, se eu for para o mercado, se eu for para apanhar o chapa, apanhar o táxi e se misturar com a sua comunidade, mesmo neste momento, e fazer isso todos os dias, gastar horas no mercado, gastar horas com as outras pessoas. Agora a igreja está se ajuntando. Se você realmente ama o Senhor e espera pelo reino de Deus, este é o momento para se identificar. Você já ouviu falar do povo de Deus? Que coisa gloriosa. Você não viu que como é a adoração hoje? Continua assim como os outros discípulos. Continua, persevera na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E o Senhor te concederá a bênção e a bênção de um filho que habita continuamente, um discípulo consagrado, um discípulo conectado, um discípulo que está esperando pela vinda do Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor vier, você não vai perder em nome de Jesus. Nada temerás, não ficarás ansioso com nada, não te preocuparás com nada. Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Sim, continua com isto é a vontade de Deus. Ouvindo do homem, medo do homem, do Covid-19, esta não é a vontade de Deus. Vamos colocar a nossa fé em Deus, vamos continuar adorando junto. Vamos nos levantar e orar para que o Senhor Ele mesmo, possa ser conosco, possa nos ajudar e nos conceder a coragem. Que o Senhor nos dê a coragem para continuarmos firmes, continuando na comunhão, quando formos liberados para acontecerem os cultos. Então você estará lá na segunda-feira e nas quartas-feiras como líder estará lá, e no sábado como obreiro, e no domingo vamos celebrar a Cristo, vamos nos alegrar que fazemos parte de tudo aquilo que está sendo providenciado para nós, que foi providenciado para nós na cruz do Calvário. A morte substitucionária de Cristo, morreu por si, derramou seu sangue por si, para que tivéssemos o perdão, tenhamos a salvação, Ele derramou seu sangue para que tenhamos aqui a santificação. Ele purificou o seu coração, expurgará o seu coração, Ele te dará a natureza de Cristo. E lembra-se, não é apenas uma morte, é uma morte esmagadora. Ele destruiu as obras do diabo por causa do trabalho que ele fez. Então lembra-se, Cristo, Ele morreu por si, Ele foi sepultado, e nós nos identificamos com Ele no batismo, e nós fomos sepultados na água com Ele, nos identificamos com a morte de Cristo. Lembra-se, quando um cristão morre, a sua alma vai diretamente para o céu. Que gozo, que alegria! E que privilégio temos nós, que pertencemos ao Senhor. Lembra-te agora a coragem que devemos ter. Não seja um covarde, um discípulo que só vem à igreja de forma secreta. Deixe que as pessoas saibam, deixe que a sua família saiba que eu pertenço a Cristo, que eu vivo para Cristo, tenho a vida eterna, estou no meu caminho para o céu. E ao ter a comunhão juntos, vamos continuar, e o Senhor te concederá a graça, te dará a força, te dará a coragem do caráter e a força
e uma espinha dorsal para continuar tendo e vivendo com uma convicção todos os dias da sua vida. Em nome poderoso de Jesus nós oramos. Pai, te agradecemos e bendizemos o seu nome neste momento. Sabemos que és um Deus grande, um Deus poderoso. Obrigado por render a Jesus Cristo para morrer por nós, porque você tanto nos ama que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque assim que muitos clamam assim, muitos que creem assim, oramos, Senhor, que as evidências dessa fé, as evidências dessa conversão, o testemunho do Espírito de Deus em vida de cada um de nós seja tão real, seja tão definido, saibamos sem sombra de nenhuma dúvida que nascemos de novo, somos convertidos, somos introduzidos na família de Deus, somos reconciliados com Deus e Cristo pela sua morte, Ele nos trará para a glória. Eu oro a Deus para que a sua graça cresça na vida de cada um, a sua certeza possa crescer na vida de cada um e a ousadia para nos firmarmos, a ousadia para continuar com o povo de Deus na verdadeira comunhão, conceda a cada um em nome de Jesus. Oramos, Senhor, para que não iremos voltar. Nós não seremos secretos discípulos, oramos que nós não seremos discípulos secretos, oramos, Senhor, que seremos discípulos fiéis, iremos declarar a nossa fé, iremos te seguir, para que não nos possas negar naquele último dia. Seja com seu povo, Senhor. Eu oro, Senhor, que a partir de hoje até amanhã iremos testemunhar acerca do Senhor, iremos falar com as outras pessoas, iremos falar da nossa fé, do nosso gozo, da nossa fonte de alegria. Na quinta-feira vamos nos reunir. Na quinta-feira, em outros lugares, iremos nos encontrar, celebraremos a nossa fé em Cristo. E depois aqueles que são obreiros e líderes na quarta-feira, Senhor, estamos confidentes e corajosamente, com uma convicção real, nós viemos diante de si como povo de Deus e no domingo todas as nossas famílias, esposas, mulheres, filhos, mãe, nossos parentes, todos nós, Senhor, nós viemos diante de si e te adoraremos sem olhar para trás, e sem ter medo de nada. Na presença de Deus há gozo, na presença de Deus há proteção, na presença de Deus há alegria, na presença de Deus há a segurança, na presença de Deus há preparação, há prontidão para o arrebatamento. Oramos, Senhor, para que nos dê tudo aquilo que é necessário para nos assemblarmos e te adorarmos. Conceda a todos nós em nome de Jesus. Nós te adoramos porque sabemos que o Senhor, ajuda-nos, ó Senhor, para não voltar para trás, mas sim a corrermos nessa jornada até ao fim. Em nome poderoso de Jesus nós oramos. Amém.